Hoje eu vim aqui dar algumas dicas para aquele idoso que deseja morar sozinho ou que precisa morar sozinho e que muitas vezes algumas pessoas acabam se esquecendo de alguns pontos. Então, pega um papel, uma caneta, anote todos esses pontos e depois você vai fazendo um checklist para ver se o seu idoso que mora sozinho tem tudo isso, como você pode ajudar, como pode melhorar e preste atenção nessas dicas. O primeiro ponto que a gente deve pensar é que um idoso que vai morar sozinho, ele precisa ter duas coisas no seu dia a dia: segurança e praticidade. A gente quer que esse idoso ele esteja num ambiente muito seguro, onde ele possa viver tranquilamente, fazer essas atividades, tanto de lazer como de rotina, mas também que as coisas estejam de fácil acesso, de forma prática, para que ele não precise ou se esforçar demais para fazer alguma tarefa, ou se colocar em risco para tentar executar uma tarefa. Então, praticidade e segurança são dois pontos importantíssimos. E todas as dicas que eu vou dar aqui vão refletir nesses dois pontos, tá bom? Como a gente já falou aqui sobre o ambiente seguro, eu quero dar algumas dicas de como a gente pode fazer isso. Uma delas é: mantenha o ambiente o mais simples possível. Evite aquela confusão de móveis, aquela confusão de muita coisa no mesmo ambiente. Deixe locais bem espaçosos para que ele possa se locomover com tranquilidade, para que ele não tenha que ficar se desviando de um móvel ou tendo que fazer muitos desvios ao longo de um trajeto que ele poderia fazer de um cômodo para o outro. Evite tapetes ao longo dos cômodos da casa. Os tapetes podem fazer com que esse idoso escorregue e caia. E também, falando em praticidade, quanto menos coisa tiver naquele ambiente, menos coisa ele vai precisar limpar, se preocupar em organizar. Então, tentar manter o ambiente o mais clean possível para que esse idoso possa morar com praticidade e segurança. É importante também que ele tenha tudo de fácil acesso, inclusive em relação à sua altura. Muitas idosas, por exemplo, que às vezes são mais baixinhas, muitas vezes pegam bancos, cadeiras e sobem em cima para apanhar alguma coisa que está um pouco mais acima, alguma roupa de cama, algum alimento, alguma panela que está guardada que não usa com muita rotina. Vamos tentar enxergar tudo que esse idoso precisa utilizar no seu dia a dia e trazer para dentro da rotina dele, deixar tudo na altura que ele consegue pegar, nem tão baixo que ele precise ficar agachando, porque às vezes também é incômodo, e nem tão alto para que ele não consiga pegar. E aqui vale uma dica, tá? Muitas pessoas guardam várias coisas em casa e que não usam, faz tempo. Então essa também é uma boa oportunidade de deixar apenas aquelas coisas que aquele idoso realmente vai utilizar. As coisas que ele ou tem muito apego e não quer dar para ninguém ou não quer se desfazer, coloque em algum outro ambiente que ele não precisa ir com muita frequência, mas pelo menos ele vai saber que está guardadinho lá, né? Mas que o espaço e que o ambiente que ele tem acesso com facilidade seja muito bem aproveitado para que isso aconteça. Outro ponto importante é a questão dos alimentos. Muitas vezes esse idoso tem dificuldade de fazer uma compra do mês sozinho ou de estar indo toda semana na feira, no supermercado. Se esse for o caso, tente auxiliá-lo de forma a abastecer essa casa com os alimentos que ele mais consome, com aquilo que é um bem mais durável, que pode ficar ali um pouco mais estocado, para que ele não precise sair ou ter algum tipo de problema para se locomover, ou seja, alguma outra necessidade que faz com que ele às vezes coma somente biscoitos ou coisas que não são tão boas para a alimentação dele. Então tente ajudá-lo nessa parte também, a ter um acesso facilitado àqueles alimentos que ele vai conseguir manusear, mas que ele não precise ir todo dia ou toda semana ao mercado. O banheiro é um ponto muito importante. Muitas vezes o idoso está muito bem, ele se locomove bem, ele tem um bom equilíbrio, mas isso vai se perdendo pouco a pouco, dia após dia. Então, se esse idoso mora sozinho, não deixe para depois para que você coloque uma barra de segurança, tanto perto do vaso sanitário, como no box, um tapete antiderrapante. Tomar muito cuidado com esses detalhes, porque o número de idosos que caem e se machucam no banheiro é muito grande. E se tratando de um idoso que vai morar sozinho, a gente quer dar o máximo de conforto e segurança para ele, porque se ele cai dentro de um banheiro, se ele não consegue se levantar, quem vai auxiliá-lo? Então a gente precisa pensar nisso desde sempre, a adaptação no ambiente, tá bom? Entenda qual é a melhor forma de fazer isso, mas ter um ambiente bem preparado, principalmente no banheiro, que é um local onde tem às vezes água e sabão, então a gente precisa ficar atento também. E se esse idoso vive sozinho e precisa tomar os medicamentos, essa também é uma parte muito importante. Tente ajudá-lo a manter esses medicamentos organizados. Se possível, ajude a organizar
por semana ou por mês que seja, mas para facilitar a utilização desse medicamento, já que ele não vai ter sempre uma pessoa ali para estar auxiliando, que tudo fique pelo menos organizado para que fique de fácil acesso para que ele possa utilizar. Inclusive tem alguns vídeos aqui no canal que eu ensino a organizar os medicamentos do idoso com segurança. Eu vou deixar ele linkado aqui no final do vídeo. E claro, ambientes onde esse idoso pode descansar e relaxar, ou um quintal ou uma varanda para ele poder tomar um sol, sentar, ler um livro, fazer algo que ele goste. Se esse idoso tiver um ambiente no seu lar, que ele se sinta confortável, que ele se sinta relaxado, vai ser muito bom porque é um refúgio que ele vai ter, é um lugar onde ele vai poder cuidar e vai poder ser cuidado também, porque ele vai estar num momento tranquilo. Podem parecer dicas muito simples, mas se todas elas são colocadas em prática, a organização, o dia a dia, tem muito mais fluidez, segurança e praticidade para esse idoso. São pontos que, se o seu idoso mora sozinho, se você conhece algum idoso que mora sozinho, devem ser levados em consideração. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar de todas essas dicas. Tente colocá-las em prática e me conte aqui nos comentários depois se elas realmente foram úteis e se elas fizeram diferença na vida do seu idoso. Se você tem um idoso na família, ou um vizinho, alguém que você conhece que mora sozinho, tente oferecer ajuda pelo menos uma vez na semana ou no mês, da forma como você puder. Divida essa ajuda com outras pessoas, outros familiares, outros vizinhos, outros amigos. Se cada um puder contribuir de uma forma, nossos idosos que vivem sozinhos ficarão muito mais seguros. Eu te aguardo no próximo vídeo com mais dicas e mais informações. Até lá!